Programa Simples Assim. Apoio Unimed. Cuidar de você. Este é o plano. Arte e Companhia. Cursos e artigos para artesanato. Espirrar. É um gesto tão simples, é uma coisa tão natural na vida da gente, mas tem uma porção de significados, de importâncias e até alguns riscos. A gente vem entender um pouquinho disso, como é que funciona isso no nosso corpo, no nosso organismo, numa conversa, numa entrevista com o Dr. Alex Baraldo Portes, que é otorrinolaringologista e vai falar com a gente agora no Simples Assim. Obrigada por nos receber, Dr. Alex, é um prazer estar aqui. Prazer é todo meu, Gislaine. Agora vamos lá, espirro, o que é isso na verdade? O espirro, Gislaine, é um reflexo que o organismo tem, assim, muito parecido com a tosse, onde existe uma eliminação brusca, repentina, de uma grande quantidade de ar. Tá? É um mecanismo que o organismo lança a mão para eliminar aquilo que possa estar incomodando. No caso do espirro, são substâncias irritativas agindo no nariz, tá? As substâncias que estão irritando o nariz e, porventura, poderiam atrapalhar a nossa respiração. Então é um reflexo primitivo do nosso organismo para não deixar a gente ficar com as vias aéreas obstruídas. Tá? A tosse também é um mecanismo vigoroso, mas o espirro em específico é um reflexo de origem nasal. Tá? Ele é um reflexo mediado pelo nervo que se chama trigêmeo. Tá? Então um estímulo que pode ser diversas coisas. Tá? Geralmente as pessoas associam o espirro a quadros de gripe, rinite alérgica, tá? Pode ser poeira, pode ser ácaro, pode ser vírus, pode ser bactéria. Geralmente são substâncias um pouco maiores, tá? Vírus e bactérias são menores e eles agem indiretamente na mucosa nasal, tá? O mais comum é ser alguma coisa mecânica. Por exemplo, a pessoa passa por um ambiente que tem fumaça, que tem muita poeira, acaba irritando o nariz e pode espirrar. Alguma coisa externa também contribui. Externa, isso. Existe também um espirro relacionado com os quadros gripais, de resfriados, de rinite alérgica, tá? Onde existe uma reação inflamatória do nariz que pode estar relacionado com um agente externo ou não. Então quer dizer que um perfume, a pimenta, que às vezes a gente está na cozinha e cheira, ajudam a espirrar também. Exatamente, eles são todos estímulos que irritam a mucosa nasal, tá? Pode ser um estímulo que venha de fora, ou pode ser um quadro gripal, um quadro onde o organismo está numa rinite alérgica, que é um problema autoimune que a pessoa tem e desenvolve uma reação em contato com um agente externo. Assim como a luz, por exemplo, às vezes a gente olha para o sol, olha para a lâmpada dentro de casa para estimular o espirro. A luz, ela age como um potencializador do espirro, não um causador, tá? Na anatomia, quando a gente pensa no nervo trigêmeo, que capta o estímulo da irritação da mucosa nasal, ele passa próximo do nervo óptico, tá? Que está relacionado com a visão. Então, a luz, nesse caso, ela acaba ajudando a potencializar o espirro, mas não é porque você olha para a luz que você vai ter vontade de espirrar, tá? Então, são nervos que estão muito próximos e um estímulo de um pode, porventura, exacerbar o estímulo do outro. E os benefícios do espirro? Tem. Basicamente, é fazer com que as vias aéreas nasais fiquem pérvias, que a gente possa respirar melhor. Elas ficam limpas. Isso. A ideia do espirro é tentar dar aquela eliminação forte de ar para fazer com que se limpe as vias aéreas. Então, está tentando eliminar poeira, ácaros, às vezes secreção que está parada ali também pode estar incomodando, tá? Então isso ajuda na higiene nasal também, tá? Não só para poder respirar, mas na higiene do nariz. Por que às vezes a gente tem vontade de espirrar, vem aquela vontade maluca e não espirra, não acontece? Existem mecanismos inibitórios do espirro, né? Muitas vezes existem relatos que a gente consegue, ao pressionar a região do lábio superior, a gente inibe o espirro. Quer dizer que se eu não quiser espirrar naquela hora, eu aperto aqui, eu não espirro? Pode ser que não, tá? Não é uma coisa 100%, não é um botão que você aperta, mas de repente se a pessoa está com um estímulo externo que pode se neutralizar o espirro, isso acontece. Tá? Muitas vezes o paciente que está espirrando, ao se pressionar aqui, diminui-se a excitabilidade, diminui a chance de espirrar,
mas não dá para falar que sempre, se você apertar aqui, você vai parar de espirrar. É o botãozinho do off do espirro. Não existe isso. É uma coisa que diminui, tende a desestimular o espirro. E algumas pessoas espirram seguidamente. Por quê, doutor Alex? Essas crises de espirro estão muito relacionadas com a rinite alérgica. A rinite, ou rinite no caso, não necessariamente alérgica, né? A rinite é basicamente composta por 4 sintomas ou sinais, e um deles é o espirro. Então é a coriza, né? Obstrução nasal, espirros e prurido nasal ou coceira, tá? Então o espirro, geralmente as pessoas que têm espirros de repetição, assim, em salvas que a gente fala, existe um mecanismo interno de uma rinite que está se manifestando, basicamente com aquele objetivo que a gente comentou, de deixar a via aérea nasal mais limpa. Então isso pode acontecer. Entendi. Então, no caso, por isso que elas vão espirrar várias vezes, e geralmente elas espirram curtinhos, né? Cada pessoa tem uma forma de espirrar, né? Como a gente falou, é um reflexo que o nervo capta o estímulo e estimula uma contração muscular. Então, vem-se uma contração dos músculos intercostais, do diafragma, repentino, por isso que ele é um pouco semelhante com a tosse, né? Mas ele está relacionado com a parte nasal. A ideia do espirro é eliminar algo que possa estar parado no nariz. Transmite doenças, o espirro? Sim, quando a gente espirra, até aproveitar para falar, a velocidade do ar que é lançado para fora do nariz chega a mais de 150 km por hora, segundo alguns estudos, tá? E junto com esse fluxo de ar que é lançado, podem ser lançados vírus, bactérias, que às vezes a pessoa pode estar doente, pode estar com quadro de resfriado, com gripe, e são gotículas, né, que ficam expostas no ar onde as pessoas estão. Prender o espirro, doutor Alex, faz mal? Pode fazer mal, a gente não recomenda, tá? Qual que é o problema? Quando a pessoa tenta espirrar, a pressão aumenta muito repentinamente, ela acaba, o ar tenta sair para algum lado. Se você tampa o nariz ou fecha a boca, a pressão que está ali tenta sair ou para os ouvidos, né, por um mecanismo da anatomia que a gente tem dentro dos ouvidos. Está tudo interligado. Tudo interligado. O ar que entra pelo nariz, ele pode chegar nos ouvidos pela tuba auditiva e desce para a garganta para a gente fazer a respiração, né? Quando a pessoa espirra, o ar tenta sair ou para baixo na garganta ou para os ouvidos. E ao tentar sair para os ouvidos, a membrana do tímpano é muito frágil, ela pode se romper com esse aumento abrupto da pressão. Então esse é o principal problema que a gente se preocupa. Existe também o problema de se reterem as secreções, onde a pessoa começa a ter muita coriza, acumula muitas secreções no seio da face, e ela não deixa o espirro ajudar a fazer essa higiene nasal. Então pode se acumular mais secreção, o espirro não vai estar conseguindo soltar, ou iniciar-se ou prolongar-se um quadro de sinusite, onde ocorre aquele acúmulo de secreções, depois podem ser infectadas por vírus, bactérias e causa a sinusite que a maioria das pessoas conhece. Tem alguma coisa, uma situação que possa ser mais grave, causada até por ter segurado o espirro, por exemplo, quebrar alguma coisa, algum músculo, garganta ou, por exemplo, algo assim? Existem casos raríssimos, tá? Onde pode-se ter até uma fratura da cartilagem, da laringe, mas isso é muito raro, tá? Na prática, o que a gente mais se preocupa, até pela própria anatomia, são com os ouvidos, né? Tem algumas imagens aqui, se vocês me permitem, onde a gente vê nitidamente. Isso aqui é uma comparação na tuba auditiva, né, de um bebê e de um adulto, tá? Mas pra gente aqui o que interessa? Só relacionar essa passagem do nariz para os ouvidos. A gente percebe que o ouvido está relacionado com o nariz quando a gente de repente sobe, desce uma serra, faz uma viagem de avião, você percebe que tem essa variação da pressão. É exatamente isso. A pressão externa se comunica com o nariz e ela faz essa equalização, iguala a pressão de dentro do nariz com o meio de fora, e o ouvido fica nesse meio termo. A tuba auditiva ela deixa o ar passar para equalizar a pressão. Quando você espirra, o ar sai aqui de dentro do nariz em direção ao ouvido. Então essa é a vista da frente do nariz, que a gente vê a tuba, e essa é a visão lateral, onde a gente consegue ver, isso é o nariz visto de perfil, e aqui no fundo do nariz a gente vê um orifício, que é o nome científico, é o ósteo faríngeo da tuba auditiva. É exatamente onde aquela tuba auditiva desemboca dentro do nariz, tá? Então a nossa preocupação maior é essa. O ar, quando ele se acumula aqui dentro do nariz, ele tende a sair ou para baixo, ou para fora na boca, ou então para os ouvidos.
A membrana do tímpano é muito sensível, muito frágil, então ela se rompe mais facilmente. A garganta, lá para baixo, a estrutura cartilaginosa, muscular, é muito mais rígida. Então é muito raro, muito mais raro ter uma complicação nessa região. Nos olhos também pode acontecer, já que está tudo aí ligado? Existe o problema, como há esse aumento da pressão abrupta, existe um aumento da pressão de toda a vascularização, tá? Pode se fragilizar um vaso intracraniano futuramente ou imediatamente causando um rompimento de um aneurisma, um problema de alguma microarterial na parte dos olhos, vários problemas relacionados com o aumento abrupto da pressão, tá? Isso é da pressão direta. O problema de segurar o espirro indiretamente pode ser aquele negócio que a gente comentou das secreções. Sim, sim. Então, no médio e longo prazo, você vai estar contribuindo para provavelmente piorar um quadro de rinite, evoluindo para uma sinusite, porque a secreção não está saindo, né? E isso que a gente também explica. Então, principal ouvido e essa questão da... Então, para evitar isso, use um lencinho discretamente, mas espirre. Isso, a gente sempre recomenda. Tem várias pessoas que se preocupam com boas maneiras, que acham que é deselegante a pessoa espirrar em público, mas os malefícios que isso vai trazer para a saúde não justificam qualquer argumento de boas maneiras, tá? A recomendação é exatamente essa. Deu vontade de espirrar? Pegue um lenço, um pano, ponha nas mãos, aproxime do rosto e tente impedir que essas gotículas, sempre espirrar com a boca aberta, tente impedir que essas gotículas sejam espalhadas no ambiente onde você está para evitar de transmitir qualquer problema ou qualquer vírus, bactérias para as pessoas ao redor. Muitíssimo obrigada, doutor Alex, foi um grande prazer. Imagina, o prazer foi meu. Obrigado. Programa Simples Assim. Apoio Unimed. Cuidar de você. Este é o plano. Arte e Companhia. Cursos e artigos para artesanato. O Centro de Beleza Sueli te espera para te deixar ainda mais linda. Para os cabelos tem cortes, coloração, penteados e uma super novidade, o tratamento orgânico. Tem também maquiagem, depilação, manicure e pedicure e a sala da noiva, com tudo o que ela sonha para o seu dia ser especial. Aqui você fica linda por dentro e por fora. Centro de Beleza Sueli, você linda todo dia. Em Catanduva, na Rua Bahia 507, centro com estacionamento.